Uma história pode ser contada nos livros, nos filmes, enfim, de várias formas. Uma delas é aqui, em um museu. No Câmara Rio Reportagem Especial de hoje, você vai conhecer um pouco da história do Rio através de espaços como esse. A gente passa, a gente olha, a gente para e se extasia. O que aconteceu com esta cidade da noite para o dia? O Rio de Janeiro virou flor nas praças, nos jardins dos edifícios, no Parque do Flamengo nem se fala. É flor, é flor, é flor. Uma soberba flor por sobre todas. E a ela rendo meu tributo apaixonado. Este poema se chama Rio em Flor de Janeiro e foi escrito pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. Um mineiro apaixonado pelas belezas da cidade. Também pudera, né? O que não falta é um pedacinho que representa um momento, uma vida inteira. Quando a gente pensa em Rio de Janeiro, logo vem à cabeça as praias, o Cristo, o Pão de Açúcar, o Maracanã. Mas sabe o que o Rio tem de precioso? Que as pessoas estão descobrindo cada vez mais? A sua história, que se confunde muitas vezes com a do Brasil. Senta que lá vem história. A cidade do Rio tem mais de 100 museus, cada um tem um segmento. Nós separamos alguns que contam momentos importantes da nossa história. A primeira parada foi no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, fundado em 2021. Aqui se fala do descobrimento do país e, claro, de um dos períodos mais tristes da nossa história, a escravidão. A gente tem um museu que conta a história de uma região que fala de um momento histórico, que é a chegada de outras pessoas nesse lugar, um desembarque intenso, também violento, 1 milhão de pessoas. Isso que acontece aqui, essas pessoas também recomeçam nessa região, elas estão aqui, mas também estão resistindo, estão fazendo cultura, estão com a luta política, estão formando a sua família, ou seja, estão construindo o país, né? O país a partir do Rio de Janeiro. O Mucabe, que é como o museu é conhecido, fica na Gamboa. Aquela região é chamada de Pequena África. O nome foi dado pelo cantor, compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres. A história negra do povo brasileiro, que é o povo, em termos de quantitativo, de contingente, é o maior povo do Brasil, ele começa aqui no Rio de Janeiro. O casarão onde funciona o museu já foi escola pública durante o Império, depois virou uma biblioteca e passou a se chamar Centro Cultural José Bonifácio. Ele fica próximo ao Cais do Valongo, patrimônio cultural da humanidade e considerado o marco zero da cultura racista brasileira. Por ali começou a escravidão. Quando a gente analisa o que aconteceu aqui nesse lugar, ele está totalmente ligado à história não só do Brasil, mas como da diáspora. Então ele é um museu da diáspora. Ele é um museu que conta a história do que aconteceu nesse momento da história do Brasil, que foi a escravização de seres humanos oriundos do continente africano, que vieram para cá à força, trazidos para construir essa nação, mas com trabalho forçado. Logo na primeira sala do museu, um mapa que mostra a rota da escravidão do continente africano para todo o mundo.
Este mesmo espaço também mostra cultura, os princípios que vieram com as pessoas. A gente vai falar da filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, que vai falar sobre a coletividade, sobre um continente que pensa suas políticas, as suas iniciativas, a sua cosmovisão de mundo é pautada a partir do coletivo. A gente fala também de Exu, que é uma entidade muito importante, presente na religiosidade de grande parte desses grupos que vieram para cá. Nossa próxima parada é no Parque da Cidade, na Gávea. O Museu Histórico da cidade fixou residência aqui em 48, após passar por alguns endereços. O museu ele é criado em 1934, mas desde a criação assim, ele não tinha uma sede, não tinha um lugar fixo para ele. Ele vem para cá no início da década de 40, que já era um prédio público, como eu te falei, desde 39, mas não fica muito tempo porque a casa ela precisava passar por uma manutenção. Então, nesse período de obras, ele é levado para um centro recreativo em Copacabana. Dividido em muitas salas, nos 2 andares, o museu conta a história da cidade. É uma casa do século XIX e entre os principais moradores, a que a gente sempre cita, são o Marquês de São Vicente, que dá nome à rua na Gávea, a rua principal, o Conde de Santa Marinha, que dá nome à estrada de acesso ao parque, e o Guilherme Guinle, que é de uma família extremamente tradicional no Rio de Janeiro, bastante conhecida. Destaque para o quadro da chegada de Dom João VI e da família real, em 1808. A primeira versão do brasão real, busto de Dom Pedro II para comemorar a maioridade, a réplica do Marco da Cidade e a escultura de São Sebastião. Para os mais saudosos, uma imagem antiga do Largo da Carioca mostrando o transporte dos bondes. Também há a escultura A Festa, que ficava em frente ao Palácio Monroe, na Cinelândia. E, por fim, a placa Avenida Central, que hoje é onde fica a Avenida Rio Branco. Eu costumo dizer que a história do Rio de Janeiro ela se confunde com a história do Brasil muitas vezes, porque o Rio de Janeiro foi uma cidade muito importante por muito tempo, continua sendo, mas hoje não mais pelos mesmos motivos, Bem interessante essa relação dos museus com a cidade, não é? Vamos continuar essa viagem pela história? Esta imponente construção é do século XIX, no bairro do Catete. É o Museu da República. Ele pertenceu ao comerciante e fazendeiro de café Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo. O primeiro proprietário dessa casa é um fazendeiro escravagista, produtor de café. Ele é dono de muitas fazendas, era quem tinha mais fazenda no Rio, na verdade no estado do Rio de Janeiro. E ele então, ele faz desse palácio um espaço de poder, quer dizer, um simbólico de um poder econômico no Brasil imperial, que é um poder onde os escravizados produzem toda a riqueza e os senhores de escravos têm o poder dos desmandos e dos privilégios. A fachada original é mantida até hoje, mas ele tem uma característica singular. As edificações da época do século XIX eram construídas no meio do terreno. O palácio não seguiu a regra. Só que a baronesa de Nova Friburgo, que é a Laura Clementina, que era a esposa do Antônio Clemente Pinto, o barão de Nova Friburgo, ele ganhou esse título pelo Pedro II, e ela fez questão de... A história é contada como uma exigência dela. Eu quero ficar na beira da Rua do Catete, que é a rua que leva ao Paço Imperial, onde você tem ali um espaço de poder político, do Império. E ela queria ficar na janela, olhando aqui.
No final do século XIX, o palácio foi vendido ao governo federal. Como o Rio era a capital do país, ali se tornou a sede da Presidência da República. Ali foram tomadas decisões importantes e até polêmicas. Uma delas foi o Programa de Reforma Urbana Bota Abaixo, organizado pelo então prefeito Pereira Passos em 1903. O Bota Abaixo, o que foi? É um embelezamento do centro do Rio, né? Uma higienização do centro do Rio. As ruas eram estreitas, alargaram as ruas, se criou Rio Branco, etc. e tal, e você cria lojas elegantes e tal. Tudo por aí. A contraface disso é expulsar todos os moradores, todos foram expulsos, e as casas demolidas, né? Então, esse projeto, que é muito desrespeitoso com a base da pirâmide, né? A coroação dele foi aqui no Palácio, com um banquete para o Pereira Passos, mostrando a maravilha daquela reforma feita como foi feita. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. O palácio é muito ligado à figura do ex-presidente Getúlio Vargas. Na campanha presidencial de 50, ele fez uma promessa inusitada. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. A escadaria, ela ficou muito famosa, ela foi popularizada por Getúlio Vargas. Getúlio, na campanha de 50 para presidente, ele disse que se ele vencesse as eleições, ele ia subir com o povo a escadaria do Catete. E assim, até hoje, vêm pessoas ao museu para conhecer a escadaria do Catete, que o povo subiu com Getúlio. Um dos lugares mais visitados do palácio é este quarto que fica no 3º andar. Foi neste cômodo, no dia 24 de agosto de 54, que Getúlio Vargas tirou a própria vida. A tragédia do suicídio, ela comoveu mesmo muita gente, muita gente. E até hoje você tem visitação no dia 24 de agosto, que foi o dia do suicídio de Getúlio. Então tem visitação de pessoas que vêm, tem pessoas que choram, pessoas que contam para os seus netos sobre quem foi Getúlio, a importância de Getúlio. Em 1960, o então presidente Juscelino Kubitschek inaugura Brasília. O Rio deixa de ser capital federal. Com isso, o Palácio do Catete perde a função de sede da presidência e se torna o Museu da República. O Museu Histórico Nacional foi fundado em 1922 para comemorar o centenário da independência. Ele fica na Praça Marechal Âncora, no centro. No passado, este era um local estratégico. Aqui ficava o Morro do Castelo, um espaço que já foi uma base militar do Império. Lá, então, fizeram a Sé, fizeram o Colégio Jesuíta, todas as instituições, e a cidade foi se desenvolvendo na várzea e o Morro do Castelo foi sendo abandonado, foi ficando a população mais pobre lá. No Morro do Castelo foi a segunda fundação da cidade em 1567. A primeira aconteceu 2 anos antes, quando Estácio de Sá expulsou os franceses da Baía de Guanabara. Esta espada é uma herança deste tempo. O Estácio, então, lutando do lado dos portugueses, acabou morrendo com a flechada, porque muitos índios lutaram com os franceses, né? Mas a cidade foi fundada onde hoje, ali perto do Pão de Açúcar. Esta sala mostra a transição da monarquia para a república. Destaque para este quadro que retrata o último baile do Império, realizado na Ilha Fiscal, no dia 9 de novembro de 1889. É um quadro do Aurélio Figueiredo, onde ele mostra no céu a República atropelando o terceiro reinado, que seria o reinado da Isabel, que a gente
ver sendo coroada pela igreja, mas a República entra como uma tempestade e enfim, não impede esse terceiro reinado. O museu possui mais de 300 mil itens. Uma ala inteira fala sobre comportamento. Destaque para este vestido feminino e esta roupa de banho masculina dos anos 20. A gente faz um cenário assim, de costumes, moda, as artes e o contexto econômico da cidade também. Então a gente percebeu assim, que os visitantes gostam bastante desse núcleo, assim, sobretudo essa parte aqui de indumentária. O objetivo de um museu é conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor a história de um povo, de um país. E é por isso que a gente finaliza esse programa com um provérbio africano que está presente no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Ele significa: nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás. Para a luta política do país, sobretudo das pessoas pretas, esse museu ele é fundamental, porque ele não deixa apagar essa memória, porque ele preserva a memória realizando o seu papel de museu. E aí, gostou de conhecer um pouco mais da história da nossa cidade? Bem, o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece na nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.